Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Nessa edição você vai ver que um coquetel de remédios foi eficaz na prevenção da Covid nos primeiros testes. No Brasil, a média de mortes pela doença, média por dia, está acima de 3 mil. Vamos atualizar ainda a situação da pandemia no mundo e você vai ver as homenagens ao príncipe Philip da Inglaterra, que morreu na semana passada. Senadores governistas trabalham para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenha duas opções de comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões durante a pandemia. A primeira seria voltada apenas em ações do governo federal e no agravamento da crise no Amazonas por conta da falta de oxigênio para pacientes internados. E a segunda opção é a que tem o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, à frente do recolhimento de assinaturas. Ele defende uma investigação mais ampla para incluir, além do governo federal, estados e municípios. O regimento da Casa exige o mínimo de 27 assinaturas para a criação da comissão. A assessoria de Girão disse que 34 assinaturas para essa investigação mais ampliada já estavam confirmadas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler esta semana no plenário da Casa o requerimento de instalação de uma dessas comissões. A movimentação ocorre em meio à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de que o presidente do Senado instale a CPI para investigar as ações de enfrentamento à pandemia. A decisão de Barroso tem a ver com o pedido de investigação restrito ao governo federal. Inclusive, na próxima quarta-feira, o plenário do STF analisa a decisão de Barroso. A expectativa é que os ministros confirmem a decisão de instalar a comissão de inquérito, mas deleguem ao Senado avaliar a forma de funcionamento do colegiado. No fim de semana, uma conversa sobre a CPI entre o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, e o presidente Jair Bolsonaro, divulgada pelo parlamentar, o presidente acabou defendendo a ampliação da investigação e disse temer um relatório desta comissão caso a apuração se concentre apenas no governo federal. Nesta segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, sem estender a polêmica, defendeu uma CPI mais abrangente e disse que a comissão tem que envolver também estados e municípios. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado para ser o relator da ação do senador Jorge Cajuru para que a corte agilize o pedido de impeachment aberto contra o ministro, também do Supremo, Alexandre de Moraes. Começou hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril e que não estão no Bolsa Família. O dinheiro será depositado na conta Poupança Social Digital e poderá ser sacado a partir de 12 de maio. As novas regras do Código Brasileiro de Trânsito já estão valendo. São quase 60 mudanças. E a repórter Débora Evangelista explica quais são as principais alterações. Desde o envio do pacote de mudanças por parte do governo ao Congresso, o Executivo Federal defende que o processo vai simplificar e desburocratizar o sistema, reduzir custos e aumentar investimentos em medidas educativas. A nova lei de trânsito, que entrou em vigor nesta segunda-feira, alterou uma série de regras que vão exigir mais atenção dos motoristas brasileiros. Entre as principais alterações estão o limite de pontos da CNH, uma maior validade na habilitação, a alteração do uso de farol baixo em rodovias, o transporte de crianças em cadeirinhas, o exame toxicológico para algumas categorias e os motociclistas que estiverem com a viseira do capacete aberta estarão infringindo a lei. A nova lei amplia de 20 para 40 o limite de pontos que o motorista pode atingir no prazo de 12 meses, antes de ter suspenso o direito de dirigir. No entanto, se houver uma infração gravíssima de 7 pontos nesse período, o limite cai para 30 pontos. Acima de 2 infrações gravíssimas, o limite continua nos 20 pontos. Ou seja, basta tomar 2 infrações gravíssimas, por exemplo, ultrapassar 2 semáforos vermelhos, né, sem aquela placa autorizadora, você vai ver que ele já pegou e já diminuiu a sua quantidade de pontos que ele tinha para ter dentro do seu plano.
As novas regras também ampliam de 5 para 10 anos o prazo de validade da CNH para motoristas de até 50 anos. Motoristas com mais de 50 anos e menos de 70 devem renovar a CNH a cada 5 anos. Já motoristas com mais de 70 anos devem renovar a habilitação num prazo bem menor, a cada 3 anos. Outra mudança está no transporte de crianças em cadeirinhas. O uso no banco traseiro dos veículos torna-se obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, com menos de 1,45 de altura. Até então, somente a idade da criança era levada em conta. Outra mudança é que os motoristas das categorias C, D e E deverão comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção da renovação da CNH. Então, de uma certa forma, para quem está acostumado ou que reiteradamente toma essa infração dessa natureza gravíssima, não teve uma grande mudança, né? Sobre o aspecto quantitativo de infrações de natureza gravíssima, a gente não teve uma grande mudança. Ela se tornou um pouco mais branda para quem está começando a tomar uma penalidade leve, média. Um voo da companhia aérea Azul precisou fazer um pouso de emergência na tarde de ontem, depois que o piloto informou que a aeronave tinha fumaça e cheiro de queimado a bordo. O voo ia do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para Campinas. O pouso foi no aeroporto do Galeão, ainda no Rio de Janeiro. 2 passageiros se sentiram mal e precisaram de atendimento médico. Ainda não há informações sobre o que teria causado a fumaça e o cheiro. Todos os passageiros foram reacomodados em outro voo. 2 laboratórios, um da Suíça e outro dos Estados Unidos, desenvolveram juntos um coquetel com 2 medicamentos contra a Covid. Os testes clínicos já revelaram bons resultados para prevenir a doença nas pessoas que convivem com alguém infectado. Os ensaios de fase 3 correspondem à etapa mais avançada dos estudos clínicos e foram conduzidos em parceria com o laboratório suíço Roche. Os testes avaliam a associação de 2 medicamentos em famílias com uma pessoa infectada. A conclusão do estudo é de que o coquetel, uma combinação das drogas Casirivimab e do Indevimab, atingiu os objetivos principais. Administrado por injeção subcutânea em doses de 1.200 mg, o tratamento reduziu em 81% o risco de infecção sintomática entre os pacientes não contaminados quando os testes foram iniciados. Nas pessoas que desenvolveram sintomas apesar dos medicamentos, os sinais da doença desapareceram mais rápido, em uma média de 1 semana contra 3 semanas para quem recebeu um placebo. As empresas anunciaram que vão submeter os resultados dos testes o mais rápido possível às autoridades de saúde. A Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O período de entrega terminaria no dia 30 de abril. De acordo com a Receita, a prorrogação foi feita como forma de aliviar as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19. Depois do intervalo tem previsão do tempo, tem os dados da Covid-19 e a gente vai mostrar ainda as homenagens ao príncipe Philip, que morreu na última sexta-feira. Até já! Estamos de volta a 8h43 no horário de Brasília. Em grande parte do país, o sol aparece hoje entre nuvens e no sudeste as temperaturas caem. Tem previsão de chuva durante o dia. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. Nesta terça-feira, uma frente fria vai continuar avançando ao largo da costa do sudeste e muda o tempo em parte da região. Por isso, as pancadas de chuva acontecem de forma frequente, especialmente entre a região do Grande Rio e a Baixada Santista, que tem possibilidade para chuva forte. Na região da capital de São Paulo, o céu fica cheio de nuvens o dia todo, mas só deve chuviscar, assim como na capital do Paraná e no litoral paranaense. A chuva também pode acontecer desde cedo com até moderada intensidade nas demais áreas do Rio de Janeiro e entre a Zona da Mata e sul de Minas. Na região da Grande Vitória, Grande Belo Horizonte e também sobre Campinas, no interior de São Paulo, o dia vai começar com sol e a chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite, mas ainda de forma muito isolada.
Na região sul do país, com a entrada de uma massa de ar frio, as temperaturas ficam bem mais baixas na região, inclusive a possibilidade para geada nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Na Grande Porto Alegre, o dia começa com nevoeiro, mas aos poucos o sol brilha forte e não chove. Na região de Florianópolis, o céu fica encoberto, mas também não há previsão para chuva. As pancadas devem acontecer de forma muito isolada em grande parte das outras áreas do país, inclusive entre o centro-sul de Mato Grosso do Sul e o noroeste do Paraná. O tempo segue firme, sem chuva no interior de São Paulo, no centro-norte de Minas e entre as capitais Cuiabá, Goiânia, Brasília e também sobre Salvador. Dia de tempo instável e chuva a qualquer hora entre as capitais Maceió, Recife e também sobre Fortaleza. Já em João Pessoa, Natal e em Aracaju, a chuva será passageira. O risco para temporais permanece muito elevado em áreas da região norte, como o extremo norte do Amapá, Roraima e também sobre a capital Manaus. A mínima prevista em São Paulo é de 16 graus e o dia começa com apenas 14 graus na região de Curitiba. Máxima prevista de 30 graus em Brasília, faz 27 graus no Rio de Janeiro e a máxima em São Paulo não deve passar dos 23 graus. O Brasil voltou a bater recorde com a pior média de mortes por Covid. O país já tem quase 355 mil óbitos pela doença. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil teve mais 1.480 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total é de 354.617 vítimas. Também foram acrescentados mais 35.785 infectados em um dia. Com isso, o Brasil registra 13.517.000 casos. Na variação da média móvel de mortes pela Covid em 7 dias, o país bateu um novo recorde com a alta. Foram 3.124 mortes por dia. E a média de novos casos nos últimos 7 dias também apresentou crescimento e está em 72.030 diagnósticos. O pico de casos foi em 27 de março, quando a média móvel passou de 77 mil. Já no mapa da variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos casos fatais pela Covid-19 aparece em 12 unidades da federação: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Em queda, aparecem hoje 4 estados: Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. O Brasil já aplicou mais de 31.316.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 23.910.000 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Isso equivale a 11,29% da população. Mais de 7.405.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Por enquanto, as vacinas que estão sendo usadas no Brasil são a da Coronavac, e a de Oxford AstraZeneca, as duas administradas em 2 doses. O Instituto Butantan entregou ontem mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas oferecidas ao Plano Nacional de Imunizações chega a 39.700.000 desde o início das entregas em janeiro. O Instituto paralisou o invase da vacina por causa de um atraso na liberação de insumos que devem chegar até o dia 20. A expectativa é de que o Butantan entregue o total de 46 milhões de doses até o dia 30 de abril. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o crescimento da pandemia de Covid-19, mas a OMS disse que há motivos para otimismo se medidas adequadas forem tomadas. A vacinação segue na maior parte do mundo de forma desequilibrada, com algumas nações imunizando a população de forma mais rápida.
Nesta segunda-feira, Maria Van Kerkhove, responsável técnica pela Covid-19 na Organização Mundial de Saúde, fez um alerta sobre o crescimento exponencial da doença. Estamos em um ponto crítico da pandemia. A trajetória da doença cresce pela 7ª semana consecutiva. Na semana passada, tivemos mais de 4.400.000 casos relatados. Se comparar com um ano atrás, tivemos cerca de 500.000 casos por semana. Apesar da tragédia universal, a OMS vê motivos para acreditar que a situação pode ser contornada se medidas adequadas forem tomadas. This pandemic is a long way from over. Esta pandemia está longe de terminar, mas temos muitos motivos para o otimismo. O declínio nos casos e mortes durante os primeiros 2 meses do ano mostra que esse vírus e as variantes podem ser interrompidos. This virus and its variants can be stopped. Segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais, mais de 2.900.000 pessoas morreram no planeta vítimas da Covid-19. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 727.727.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. 2.947.000 pessoas morreram. A Austrália registrou ontem a primeira morte por coronavírus no ano. A vítima era um homem de 80 anos que tinha voltado de uma viagem nas Filipinas. Ele recebeu o diagnóstico enquanto fazia a quarentena exigida pelo país para quem chega de outros lugares. Desde o início da pandemia, 910 pessoas morreram na Austrália. Por lá, a transmissão já está controlada e shows e eventos esportivos foram liberados. Um incêndio destruiu uma fábrica histórica em São Petersburgo, na Rússia. Não há informações sobre a origem do fogo. A fábrica Nevsky, um complexo industrial construído no século XIX e uma das grandes fábricas têxteis da Rússia e União Soviética, teve mais de 10.000 metros quadrados atingidos por um incêndio nesta segunda-feira em São Petersburgo. De acordo com os serviços de resgate, a condição dos feridos que foram hospitalizados é grave. O Ministério de Situações de Emergência disse que entre 40% e 50% de seus corpos sofreram queimaduras. A pasta também confirmou à agência France Presse que 2 bombeiros que trabalhavam nas operações ficaram feridos e outro morreu. O Ministério informou que 40 pessoas foram evacuadas da fábrica e um hotel também teve que ser temporariamente fechado e os hóspedes realocados. 2 helicópteros e cerca de 350 brigadistas trabalham para controlar o fogo, que ainda não havia sido extinto até a noite desta segunda-feira. Uma parte do complexo, presente na lista dos monumentos históricos da região, continua dedicada à atividade industrial, enquanto o restante está abandonado ou alugado para lojas comerciais. Centenas de pessoas protestaram em Roma, na Itália, contra o fechamento dos restaurantes por causa da Covid-19. Eles temem que essas restrições continuem depois do mês de abril. A polícia confinou os manifestantes na Praça Central para que eles não chegassem ao local onde fica o escritório do primeiro-ministro Mário Draghi. Alguns manifestantes lançaram garrafas e explosivos contra a polícia. A Itália ordenou o fechamento de todos os restaurantes, bares e cafés. O primeiro-ministro Mário Draghi disse que espera suavizar as medidas anti-Covid-19 antes do fim do mês. As homenagens ao marido da Rainha Elizabeth II continuam. William e Harry publicaram mensagens sobre o avô Philip, que morreu na sexta-feira aos 99 anos. Os príncipes William e Harry prestaram homenagens nesta segunda-feira ao avô Philip, morto na última sexta-feira aos 99 anos. Harry deixou a Califórnia, onde mora atualmente com a esposa Meghan Markle, e desembarcou em Londres, para o primeiro encontro com a família real britânica desde que deixou a corte. Em uma mensagem publicada na internet, o filho mais novo do príncipe Charles disse que o avô foi um homem de serviço, honra e grande senso de humor, e que serviu ao país e à esposa Rainha Elizabeth II com distinção. Pelo Twitter, o irmão mais velho, William, segundo na linha de sucessão ao trono, afirmou que vai sentir falta do homem extraordinário e que a vida do avô foi servir ao país, à rainha e família. No parlamento britânico, em Londres, 1 minuto de silêncio foi observado em homenagem ao príncipe consorte. O primeiro-ministro Boris Johnson lembrou dos trabalhos realizados por Philip na Marinha Real Britânica na Segunda Guerra Mundial. Devido à pandemia de Covid-19, o funeral vai ser realizado para apenas 30 pessoas no próximo sábado, no Castelo de Windsor. Buquês de flores se acumulam nos portões do local, onde Philip morreu na última sexta-feira.
O Japão vai lançar a água tratada de Fukushima no mar. A decisão põe fim a 7 anos de debates sobre como se desfazer da água da chuva, das camadas subterrâneas ou da água necessária para esfriar os reatores que entraram em fusão depois do tsunami de 2011. Atualmente, cerca de 1,5 milhão de toneladas de água contaminada está armazenada em mais de 1.000 cisternas perto da usina nuclear, no nordeste do Japão. Uma decisão era necessária com urgência, uma vez que já no ano que vem poderia ser atingido o limite de capacidade de armazenamento de água no local. A água que será lançada no mar nessa operação, que irá levar 2 anos, foi filtrada várias vezes para eliminar a maioria das substâncias radioativas, mas não o trítio, porque o mesmo não pode ser removido com as técnicas atuais. Os vizinhos do Japão se mostraram descontentes. A China transmitiu grande preocupação e pediu aos japoneses cautela na hora de eliminar a água contaminada. A Coreia do Sul expressou uma preocupação profunda com a decisão japonesa. Estimular a atividade cerebral é tão importante para a saúde quanto as atividades físicas. Nesse período de pandemia, uma das recomendações médicas é exercitar a memória. Há 3 anos, esta servidora pública passa pelo menos 1 hora por dia resolvendo enigmas para exercitar o cérebro. As atividades elucidadas com auxílio de materiais lúdicos, como figuras geométricas e ábacos, estimulam o raciocínio lógico. Antes de iniciar as aulas na escola, eu tinha muita dificuldade de memorização. Eu até achava que era uma falta de memória, uma perda da memória, alguma coisa assim. E, após o início das atividades, eu percebi que era, na verdade, uma falta de atenção, uma dificuldade em me concentrar. Então, isso mudou muito para mim, porque às vezes eu falava para algum colega, fulano, já te falei tal coisa? Aí repetia, ou às vezes deixava de dizer algo importante, E já no primeiro mês eu percebi essa diferença. A Isabela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela explica que a estimulação, o fortalecimento da memória e da concentração auxiliam a formação da reserva cognitiva. Então, melhorar a nossa capacidade de atenção, concentração, foco, além das habilidades socioemocionais. Que aí seria resiliência, comunicação, linguagem e até mesmo saber ganhar, saber perder, habilidades nesse sentido. Estimular as atividades cerebrais acelera a recuperação de sentidos, como por exemplo o olfato e o paladar, que muitas vezes são perdidos em pacientes com Covid-19. De acordo com este neurointensivista que atua na linha de frente no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o vírus atua também na atividade cerebral, que pode levar à diminuição no processamento da memória. Quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. E com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Essa lentificação do processamento cerebral leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Ele ainda afirma o quão importante é esta estimulação cognitiva na recuperação do paciente. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleça. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Outras informações daqui a pouco às 10 da manhã no horário de Brasília com a Juliana Dariva. Tchau, bom dia.